Podcast Desenho começando agora. Esse é o podcast número 5 e hoje nós iremos falar sobre a contratação de empreiteiros. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer. Eu sou a Amanda, estou aqui com o Sérgio Sorans e agora ele vai dar uma palavrinha para vocês. Lembrando que os nossos podcasts eles estão disponíveis nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcast, Deezer, YouTube e nas nossas redes sociais. Temos também o nosso canal do Telegram, onde o link está na bio do Instagram. E é isso, vamos começar. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. E aí, pessoal? Tudo jóia? Então, vamos lá. Contratação de subempreiteiros. Bom, vamos então só dar aqui generalizar o conceito, né? Assim, na verdade, a gente chama, né, de subempreiteiro qualquer serviço, né, que a gente vai terceirizar aí na nossa obra, tá? Então, só para a gente se situar, tá? Esses serviços, pensando aqui um pouco no custo e na prática como eles podem funcionar lá na obra, eles podem ser serviços diretos, né, serviços que vão ser executados lá na obra, serviços que estão nas nossas composições das nossas CPUs, por exemplo. Então, é um serviço direto. Então, por exemplo, eu vou fazer uma escavação, né? Então, eu tenho lá, dentro da composição, tem lá a escavadeira, tem um caminhão, se tiver o transporte incluso, né? Às vezes pode ter um ajudante também, pode ter um gredista, né? Então, tudo isso é direto. Então, quanto mais quantidade de serviço tiver, mais esses insumos vão estar lá. Então, está diretamente ligado ao serviço. Ou podem ser serviços indiretos, que eles estão ligados ao tempo da obra, à estrutura para a obra poder funcionar. Um exemplo seria uma equipe de topografia, né? Então, o topógrafo para fazer as locações lá, nivelamento, medições, né? Então, ele vai estar lá, uma equipe ou mais equipes, mas elas vão estar ligados ali, atrelados ao tempo de execução da obra, não exatamente na execução de cada serviço. Por isso seria um terceiro, né, um subcontratado aí com um serviço indireto. E voltando lá um passo atrás, nos diretos, né, a gente poderia abrir também em duas situações. Em locação, né, o mais comum, uma locação de equipamento de grande porte, por exemplo. Voltando lá na nossa escavação, né, a gente poderia locar uma escavadeira. Então, poderia alugar uma escavadeira aí no mercado, né, com operador ou sem operador. E ela poderia estar trabalhando lá na obra por hora, né, por horímetro, né, tem algumas modalidades aí. Mas a gente está locando o equipamento, então locando para a gente poder executar o serviço, independente se o operador é da empresa de locação ou é nosso, né? Mas ele está recebendo por hora, não por serviço. Se eu não estou contratando esse serviço por locação de equipamento, eu posso estar contratando por produção. Então, independente das horas que ficar trabalhando, ou dos dias que ficar trabalhando, dos meses, eu vou remunerar esse terceiro pela quantidade de serviço. No caso, se for a escavação por volume. Tá? Então, eu poderia colocar um terceiro lá que vem lá com a escavadeira, com o operador, né? Eventualmente caminhões ou não, e eu vou medir lá topograficamente ou medir por apropriação, né, por quantidade de viagens, por exemplo, mas vou remunerá-lo pelo volume escavado. Tá? Então essas são as diferenças. Por exemplo, né, de um serviço de escavação, eu estar contratando ou por locação ou por produção. Tá? Então, basicamente, para a gente ter um leque inicial aí para a gente pensar, a gente tem essas diferenças. Pode ser um serviço indireto na minha obra, pode ser um serviço direto que ou eu vou estar contratando, estar remunerando por locação, por tempo, né, por hora, por dia, por mês, ou por produção.
Tá? Então, se ele produz, ele tem a quantidade lá para medir. Se não produz, está chovendo, está quebrado, qualquer coisa assim, não vai ter remuneração. Então, basicamente, para a gente se situar. Tá? E o principal, né, o fundamental para a gente poder iniciar essa contratação é a gente ter muito claro os preços de venda, os preços de custo, né, que a gente tem no nosso orçamento, que a gente tem como base aí na nossa obra. O preço de venda é o valor unitário de cada serviço que a gente tem lá, que está no contrato com o cliente, que a gente vai medir com o cliente, e o preço de custo, o que foi colocado lá no nosso orçamento, o custo base que a gente tem para executar esse serviço, sem estar aplicado lá os indiretos, o nosso BDI. Né? Então, a venda dividida pelo custo lá, né, o maior dividido pelo menor, a gente acaba tendo essa margem, tendo esse multiplicador. Então, já que você falou do preço de orçamento das obras, então, se a empresa não tiver esse preço de custo definido, como que faz? Quais são os passos? Então, o ideal é que, logicamente, que tenha, né? Mas a gente sabe que, às vezes, tem alguns contratos, né, de órgãos públicos que já tem uma tabela referencial e, independente do nível de detalhamento que a empresa levou para poder formar esse orçamento, né, montar esse orçamento, existem casos aí que a empresa não entra muito a fundo para ter tudo detalhadinho, né, para te passar na hora que você for executar. O que você com certeza tem é esse preço de venda, que é o quanto vai ser passado, né, pelo cliente, o quanto vai ser remunerado. E caso você chegue na obra, né, a empresa não tenha um preço de custo, mas vamos dizer que ela fez um estudo ali, basicamente, do tempo que ia levar a obra, dos recursos, né, que ela ia disponibilizar. Aí você tem que fazer algumas contas ali baseado nesse custo, nessa expectativa de custo, né, que alguém fez lá na hora do orçamento para poder pegar essa obra. Senão, o ideal é você adotar, né, fazer as considerações, construir esse preço de custo para poder ter o preço de custo que, no mínimo, ele tem que ser menor do que o preço de venda, porque, né, a venda tem que ser maior do que o custo. Se o custo for maior, ele é inexequível. Tá? Então, se não existir, tem que ser feito um estudo aí, né, das expectativas aí que a empresa tem e do quanto de custo que você consegue chegar que seja exequível. Tá? Então, tem que fazer criar esse custo. Tá? Dando uma passada aqui, né, sem a gente entrar muito na parte de orçamento, né, também que está bem atrelado, né, você tem que ter bastante conhecimento de orçamento, bastante conhecimento desses custos, né, que você vai ter, e para poder fazer essa contratação de subempreiteiros e a gestão depois, né, as medições depois, os acompanhamentos e tudo mais, né. Pensando aqui em alguns itens, né, dentro do nosso orçamento, a gente tem materiais, né, só para a gente fazer um parênteses, a gente tem basicamente uma obra de infraestrutura, né, a gente tem materiais, a gente tem equipamentos, mão de obra, transporte, né, transporte de solo, transporte dos diversos materiais. E na hora dessa contratação, importante esse primeiro ponto, os materiais, já definir, os materiais, eles vão ser fornecidos por você, né, pela sua empresa, pelo contratante, ou os materiais vão estar no custo do subempreiteiro. Então essa é a primeira pergunta. Quem vai fornecer os materiais? Você que está contratando ou o subempreiteiro vai trazer esses materiais? Né? Muitas vezes acontece uma mescla também. Alguns materiais são fornecidos pelo contratante, outros pelo subempreiteiro. Aí depende da modalidade e cada empresa trabalha de um jeito. Mas o fato é, quanto mais materiais você deixar para o subempreiteiro, menos você tem um esforço menor para gerenciar, né? Você tem menos custo para você gerenciar. Mas isso vai estar na mão do subempreiteiro e ele vai ter um custo para gerenciar, para comprar e tudo mais, e vai acabar repassando isso para você. Então vai
encarecendo. Então, tem horas que também você tem que pensar, ou você, se você quer o mais enxuto possível, você compra os materiais, gerencia os materiais, você vai ter mais trabalho, mas talvez você consiga um custo menor. Se você passar esse problema para o empreiteiro, né, você vai ter menos gestão, vai economizar por um lado, mas por outro lado, o risco e a gestão disso vai ter um custo, né, que vai ser repassado aí, que pode estar encarecendo o seu contrato. Segundo ponto, né, então, são equipamentos. Também a mesma pergunta, né, nesse segundo item, a gente também tem que se fazer a mesma pergunta. Os equipamentos para execução do serviço vão ser do contratante, você vai fornecer os equipamentos, sei lá, uma escavadeira, uma retroescavadeira, algum equipamento, ou o subempreiteiro que vai trazer esses equipamentos e vai estar sendo remunerado aí por esse serviço. Também a mesma coisa dos materiais. Depois a mão de obra, né, que é para ser do subempreiteiro, por isso que você está terceirizando. E um outro item separado é o transporte, né? Porque pode ser que, por exemplo, vou fazer uma drenagem, eu vou pagar lá para ele fazer a vala, para executar toda a drenagem, mas pode ser que os caminhões eu coloque, né, para tirar o solo, para trazer o solo. Então isso são obrigações que pode ser que esteja sendo da parte do fornecimento do contratante, né? O importante, todas essas questões de fornecimento, é ser feita todas as considerações necessárias, né? Então, assim, se a gente vai fornecer algum equipamento, fornecer um transporte, algum material, tudo tem que estar nessa análise de custos, né? Tudo tem que ser calculado, quanto vai custar, porque senão, às vezes, o barato sai caro se a gente não coloca tudo na conta, tá? Um item importante, ainda falando dessa questão, é que é muito comum terem materiais com faturamento direto, né? Por exemplo, a gente pode contratar serviço de drenagem, canaleta, por exemplo, e eu posso falar para o empreiteiro lá que ele pode faturar o concreto para a gente descontar na medição, tá? Então a gestão disso fica com ele, né? O consumo, né, dos materiais, se for desperdiçar material e tudo mais, é tudo gestão dele, vai ser descontado dele, você tem uma segurança, né, de que não vai custar mais caro do que o previsto isso. Mas você tem essa gestão, né? Por mais que seja só faturado para você vai ter que implantar notas, passar lá para o financeiro, fazer os pagamentos e tudo mais, mas já é uma gestão mais simples do que você estar executando a obra. Tá? Mas isso é um caso muito comum porque acaba reduzindo custos, né? Porque se isso tivesse na nota dele, já no faturamento já iria incidir, né? De cara, os impostos da nota dele iam encarecer sobre todo esse material. Então, se você, sei lá, se tem lá 50 mil, por exemplo, de medição e 20 mil, por exemplo, de materiais, de concreto, de, sei lá, pedra, aço, qualquer coisa assim. Então, sobre esses 20 mil já não vai ter o imposto da nota. Então, acaba barateando, né? Mas é uma gestão aí que você pode estar tendo algum tipo de trabalho em cima. Tá? Mas tudo isso tem que ser bem analisado e tem que ser feito todas as contas aí para não ficar nada de fora, não ter nenhum custo aí a mais, né? E eventualmente também você pode fornecer algum outro material sem desconto, né? Por exemplo, se você for fazer lá, imaginando esse mesmo empreiteiro de drenagem, aí você fala, os tubos eu vou comprar e vou te fornecer os tubos, né? Não vai ter nenhum tipo de desconto, é minha obrigação de fornecer, porque é um material, né, um custo elevado tal, e é fácil de gerenciar. Então tem muita empresa que faz assim. Então pode ser feito dessa forma, mas na análise da contratação, né, considerando lá o preço de venda, preço de custo, você tem que considerar que você vai fornecer esses tubos e não vai descontar dele, né, porque senão você acaba errando ali nas considerações iniciais e não enxergando ali na hora de contratar. E quanto aos materiais com o faturamento direto, o preço a ser pago, ele não influencia na contratação de terceiro? Então, neste ponto, né, quando tem o faturamento direto, ele
A resposta é sim e não, né? Na verdade, na prática, quando estiver executando a obra, né? Nesse exemplo da drenagem mesmo, se o concreto vai custar um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato, você vai descontar do subempreiteiro se você estiver fazendo nessa modalidade de faturamento direto, né, do insumo dele para você. Você vai descontar dele. Se ele gastar um pouquinho a mais com o preço unitário ou até com quantitativo, né, com uma perda maior ou com algum eventual desperdício, você vai descontar dele. Então não vai encarecer para você. Porém, analisando, né, pelo outro lado da moeda, é importante que quando ele for dar o orçamento, quando ele vier para a obra, né, ele tenha o preço mais competitivo possível com esse insumo, né, com esse material. Porque isso está dentro do preço dele. Tá? Então, ele não pode, por exemplo, dar orçamento e vir para a obra sem saber quanto ele vai pagar no concreto. De repente ele acha que vai pagar X, ele paga 20% a mais, né? Então, é importante ele ter, né, o máximo de cotações, um preço competitivo lá no início, porque ele vai repassar isso pro preço. Né? Quando você contratar, vai ter um preço definido e ele vai ter feito uma consideração baseado num preço que ele conseguiu fechar. Então, com a concreteira, no caso. Então, o mais competitivo possível. Tá? Então, isso eu enxergo, né, opinião minha, que é a responsabilidade tanto do contratante quanto desse empreiteiro encontrar os melhores preços de insumo ali na região que atendam a qualidade ali, a necessidade, velocidade de fornecimento para a obra, né, sem atrasos e tudo mais. Então, trocando em miúdos, né, quanto mais competitivo for esses preços desses insumos, menor vai ser o preço desse subempreiteiro e que o custo que ele vai ter e automaticamente menor o preço que ele vai te cobrar do serviço. Tá? Então acaba impactando sim. Né? Mesmo você descontando tudo dele, sendo meio que gestão dele, isso impacta no preço final dele, que vai ser o seu custo. Né? Então, basicamente isso daí. Tá? Seguindo aqui, né, com o raciocínio, dentro dessa contratação, né, é importante ter várias empresas, né, ter várias cotações, né, onde vai ter lá a empresa A, B, C, e você vai ter vários orçamentos e fazer o comparativo. Esse comparativo é importante que seja analisada a documentação da empresa, né, se ela tem a documentação necessária, né, se ela tem atividade, né, lá dentro do CNPJ dela, tal, se ela tem a estrutura necessária, né, se ela é uma empresa que tem capacidade de tocar essa obra, né, tem fluxo de caixa, tem equipamentos, tem o pessoal ali, tudo mais registrado. E também, já que a gente falou em capacidade, a capacidade técnica, né? Se ela é uma empresa da área, né? Porque às vezes pega um empreiteiro que, né, é acostumado a construir casa, construir prédio, e vai colocar ele para fazer canaleta na margem da rodovia, né? Então ele não tem ali o conhecimento técnico, né? Não tem o métier ali de serviço, ele vai patinar pra caramba para poder fazer as coisas, né? Então a gente vê esse exemplo, né? Até nessa parte de canaleta mesmo. Para mim isso é bem visível, assim, não sei se às vezes é um pouco de preconceito meu, ou às vezes eu que sou meio acostumado com esse tipo de execução, mas a gente, né, faz aquelas canaletas, né, aqueles trechos grandes de canaleta só na linha, né, faz um gabaritinho a cada tantos metros lá e corre linha e solta o concreto ali e vai, né, arrumando, né, nivelando ele da linha. Mas tem empresa que vai fazendo dama ainda, né? Faz uma junta ali a cada 1,5 m, faz um sim, um não, um sim, um não. Então a produção é completamente diferente, né? Que eu tô falando, é opinião minha, mas não sei, eu acho que além de ficar feio, produz muito menos, né? E tem um gasto maior de forma para gabarito e tudo mais. Então
eu, quando vejo assim, né, gente fazendo em dama, eu falo, poxa, parece que o cara não é muito do ramo, né? Porque parece que você consegue produzir muito mais fazendo só na linha e além de ficar um acabamento melhor, e você faz as juntas secas ali, você faz com a própria colher ali, você já forma ali as juntas, né? Então, você vai criando elas. Então é um exemplo, às vezes um exemplo bobo até, mas é só para dizer assim que se você pegar um empreiteiro que não é muito acostumado com isso, ele vai bater cabeça, ele vai produzir pouco, ele vai patinar, né, para poder executar a obra, se ele não for muito assim do ramo, né? Então é importante isso, a capacidade técnica, a estrutura e a documentação da empresa. É muito comum ter o desconhecimento da parte da documentação entre as pessoas? Sim, sim, é muito comum assim falar da parte de documentação. Por exemplo, você falar em KNAI, né? Tem muita gente que é da área, né? Que trabalha em obras, que às vezes faz gestão de empreiteiros e não tem muito conhecimento da parte documental, tá? Então, um exemplo, o KNAI, por exemplo, né? O KNAI nada mais é do que as atividades, né? Que a empresa pode prestar serviço. Então, a empresa sempre tem um KNAI principal e ela tem outros KNAIs secundários, né? Ela pode ter vários KNAIs secundários. Assim, isso assim, não é um detalhe assim tão frequente, uma coisa que se usa sempre, né? E é uma coisa também que, né, essas legislações, essas coisas estão sempre mudando, né? Mas basicamente, dentro dessas atividades, ele tem que ter atividades que estejam relacionadas a esse serviço que ele vai estar prestando, tá? Então, é tão comum, às vezes, as pessoas não terem conhecimento disso, que às vezes chega empreiteiro lá na obra, né, que quer fazer, por exemplo, lá, quer fazer canaleta, assentar tubo, alguma coisa assim, e a hora que você pega o CNPJ dele, né, você vai analisar lá o CNPJ, ver os quinais, por exemplo, a empresa está aberta como venda de material de construção. Então, teoricamente, não pode nem prestar serviço, né, não pode nem ter mão de obra, mas o empresário foi lá, né, falou com o contador lá e abriu lá como venda de material de construção. Então ele pode vender material de construção, é relacionado, mas ele não pode executar serviço, tá? Então, e assim são os vários tipos de atividades que você tem para execução, né? Então, se ele tem algum KNAI lá relacionado a, por exemplo, a plantio de grama, então ele pode estar fazendo plantio de grama, mas ele não pode estar executando drenagem, ou construindo um edifício, fazendo obras de terraplenagem. Então tem várias atividades lá, e isso é parte isso que eu chamo da parte de documentação da empresa, né? Além do restante, tem documentação de funcionários, né? Todos os funcionários, né, tem que ter lá registro, tudo mais, né? Toda a parte documental, né? Parte de segurança do trabalho, tudo mais, e também identidade visual, né? Ainda mais hoje em dia, né, com mídias sociais, né, com novas formas aí de divulgar serviços, né? Às vezes a gente vê, né, tem empresa que às vezes aparece, né, com fotos de serviço, às vezes serviço mal executado, serviço ali, puxa, aquela foto tava o pessoal às vezes sem uniforme e tudo mais, mas na ignorância, né, na inocência, né, às vezes eles usam, né, alguma foto para divulgar, olha, fiz lá uma canaleta lá no outro trecho lá para alguém, mas você olha lá o pessoal às vezes faltando um EPI, alguma coisa assim. E na ignorância, às vezes, a pessoa nem sabe, né? Nem tem muita facilidade. Então isso é um pouquinho da identidade visual. Quando uma empresa já se apresenta, né, com fotos melhores, com um site bem feito, uma rede social não, um pouquinho melhor, já causa um impacto um pouquinho melhor, né? Na hora que você vai analisar, né? Senão, se você já tem uma imagem ruim, aí você fala, pô, isso aí é o gato do chinelo de dedo que a turma fala, né? Empresinha que já a apresentação dela já foi mal, né? E também falando ainda dessa parte de estrutura, você tem que analisar também as áreas de vivência, né? Aonde o pessoal vai fazer refeições, alojamentos e tudo mais, né? Como é que trata, né? Como é que a empresa trata esses funcionários, os equipamentos, né?
as condições dos equipamentos, equipamento limpo, pintadinho, né, pelo menos, né? Não aqueles equipamentos tudo ralado, tudo feio, faltando peça, né? As condições de saúde e segurança do trabalho, né, que já foi citado, as ferramentas, né? Pelas próprias ferramentas ali você já vê, às vezes falta ferramenta, as ferramentas tudo feio, tudo velha, você fala, puxa, esse cara vai dar trabalho para mim, porque daí eu vou precisar, às vezes, abrir uma nova frente, vou precisar que faça alguma coisa, o cara tá com as enxadas tudo meio enferrujada, né? Então tudo faz parte, né? Tudo faz parte de uma boa imagem, né? Voltando àquela parte de identidade visual e tudo mais, tudo faz parte da imagem que esse empreiteiro vai estar passando, né? Logicamente que não é só isso, né? Então é tudo isso que a gente está falando. Também eu comentei, né, de fotos de outras obras, é importantíssimo até para comprovar essa capacidade técnica, as obras executadas, né? Às vezes pode ter acervo ou não, mas ela pode ter fotos, relação, né, de obras executadas, às vezes até referências, né? Procure lá um engenheiro tal na empresa XPTO lá, por exemplo, né, que eu fiz para ele um trecho lá, um trabalho, né? A equipe, né, que eles têm, o engenheiro, o encarregado, os operadores, né? É importantíssimo, né? Muitas vezes a gente já conhece a empresa, já conhece muitas pessoas, operadores, pessoal da equipe mesmo, o encarregado, o engenheiro, como eu comentei, né? Que a gente conhece, sabe o método de trabalho, sabe que eles entendem do serviço, né? Entendem do trabalho, tem condições de executar de uma maneira muito bem feita, então tudo isso pesa, né? Lógico que o principal é custo, né? Mas se você for contratar uma obra com uma empresa que não tiver a capacidade de fazer a obra, não tiver a capacidade de produção, você vai ter mais dor de cabeça do que, né? Então nem sempre o mais barato é a melhor opção, né? Ele tem que executar a obra dentro ali, né, dos prazos estabelecidos, com a qualidade necessária e tudo mais. E saber que é uma parceria, né? Uma parceria e é ganha-ganha, né? Então, quanto mais essa empresa produzir, né? Quanto mais ela conseguir trabalhar com qualidade, é melhor para todo mundo, né? Alguma sugestão para essas medições? Então, basicamente, o período de fechamento é fundamental, né, até por uma questão de fluxo de caixa, que ela seja o mesmo período de fechamento que você tem. Então, por exemplo, se você vai fazer a medição lá com o órgão, né, no dia 25, e o seu empreiteiro é de produção, principalmente, né, nesse exemplo, né, que a gente está dando mais aqui do empreiteiro de drenagem, então ele tem que medir no mesmo dia 25. Por quê? Se ele fizer lá 10 mil metros de canaleta, você vai ter os mesmos 10 mil metros de canaleta para você medir com o cliente. Então, você tem um fluxo de caixa, né? Você vai receber 10 mil metros de canaleta, vai pagar para ele 10 mil metros de canaleta, né? Então, o período de fechamento é importantíssimo, que se for empreiteiro de produção, né, que a gente chama de produção, que está fazendo o serviço direto na obra, ele seja exatamente igual, né? Se ele for descasado, né, se você for pagar ele até o dia 30, por exemplo, e você mediu com o cliente dia 25, você fica 5 dias descasado. E aí pode ter serviços caros, né, importantes, que você pode estar recebendo só no outro mês. Aí você pode ter um problema de fluxo de caixa, né? Mas se for empreiteiros indiretos, equipe de topografia, por exemplo, né, já não é o que ele está fazendo que você vai medir com o cliente, né? Você vai pagar um valor muitas vezes mensal, por exemplo, né? E não é um valor assim tão alto, tão atrelado ao serviço, mas está mais atrelado ao seu custo. Se você tivesse uma equipe de topografia da sua empresa, você teria esse custo dentro dos 30 dias no mês mesmo, né? Então é mais comum o que é indireto ser de 1 a 31, mas o que é serviço direto ser com o mesmo período de fechamento. E pensando em critérios de medição, também o ideal é que você tenha o mesmo critério de medição também com essa empresa, né? Mas nessa parte de critério de medição, pensando em critério, eu diria que tem duas respostas, tem o sim e o não.
né? O sim é o que eu comentei aqui, que onde você tem o mesmo critério. Então, se eu tenho lá 10 mm de canaleta, eu vou medir 10 mm de canaleta. Mas acontece em alguns casos, que por exemplo é o caso do DR aqui de São Paulo, né, que a gente tem, que pra gente medir a canaleta, a gente mede a escavação da canaleta, mede a forma, mede o concreto, né, mede tudo separado. Então mede vários itens para poder remunerar um serviço que está no projeto lá. Então, opinião minha, né, particular, eu sempre achei melhor fazer essas considerações, né, calcular esses coeficientes todos na hora da contratação, justamente para facilitar na hora da medição. Na hora da medição você mede lá 10 mm de canaleta para pagar o empreiteiro, e aí você calcula, né, tudo aberto para você medir com o cliente. Você não consegue mudar isso com o cliente. Então você tem um trabalho, né, de fazer todos esses cálculos para colocar na medição do cliente. Mas na medição do empreiteiro ela sai mais fácil. Você faz essas contas na hora da contratação, né? Tem gente que não faz assim, tem gente que deixa tudo igual, mas a dificuldade é que daí todas as contas que você tem que fazer lá na medição do cliente, você tem que fazer na medição do empreiteiro também. Tá? Então os dois jeitos funcionam, né? E é questão mais de como cada um prefere trabalhar. Tá? Então pode ser feito de um jeito ou de outro. Agora, indo para a parte mais divertida, né, digamos assim, o que você falaria da parte legal? A parte legal, né? Aqui é legal no sentido de legalidade, né? Tá, então é imprescindível, né? Esse é um ponto muito importante. É imprescindível um bom contrato, né? Uma boa negociação e um bom contrato, né? Mais do que isso, é importantíssimo estabelecer uma relação de confiança, de parceria, tá? Então não seria nada legal, né, se tivesse algum tipo de problema, por exemplo, algum problema de reclamação trabalhista mesmo, ou acidente na obra, ou alguma reclamação de lindeiro, né, ou, sei lá, um dano a um terceiro, lá, lindeiro a rodovia. Então tem todos os cuidados legais aí a serem tomados. Então não é porque você está terceirizando o serviço, né, ou quarteirizando às vezes, né, dependendo do ângulo, né, que se vê. Então não adianta você terceirizar o serviço para um subempreiteiro e achar que o risco vai ser todo dele, né? Então, se der problema, sei lá, tá fazendo uma escavação, um muro, alguma coisa ali, dá um problema na fundação de uma casa, né, que tá próximo ali. Não dá para você achar que esse risco vai ser 100% dele, né? Os riscos são compartilhados, que você está contratando ele. E o órgão, né, o seu cliente também, né, ele tem essa coparticipação também. Então é um risco compartilhado aí de todo mundo. Logicamente que acaba pesando mais sobre ele, né? Isso aí, né, você conversar com os advogados aí da sua empresa, aí você pode entrar bem nesses detalhes legais, né? Nessa parte de riscos. Né? Mas a gente tem que tomar todos os cuidados, exigir qualidade na execução dos serviços, exigir segurança, né? A parte de segurança, importantíssimo, fundamental, exigir sempre toda a documentação trabalhista, né? Não liberar medições sem ter feito toda a análise da documentação trabalhista para ver se está tudo certinho, se pagou todo mundo, né? Para evitar problemas futuros, né? É bom até para ele, né? Se você barra alguma coisa por alguma falta de documentação, ele vai andando na linha, né? Porque senão isso aí vira uma bola de neve e gera um problemão, tá? Então, basicamente, é entender que eles são parceiros, né? Eles devem produzir ao máximo na obra, com qualidade, né? Logicamente. E o que ele faz, os dois medem. Ele vai medir, né, com você na medição e você vai medir isso com o cliente. Então, quanto mais o seu subempreiteiro estiver produzindo,
né? Quanto mais a obra desenrolar ali para o lado dele, ele vai tá produzindo mais, né? E ele vai estar medindo mais, você vai estar medindo mais também, né? Então, se você contratou ele, você tem uma margem de lucro em cima, você está ganhando em cima, então é fundamental, importantíssimo que ele produza o máximo possível, que as duas medições aí vão ter um reflexo positivo, né? E para gente, né, fechando aí já a ideia, é fundamental nesse processo todo, né? Desde a gente falou um pouquinho aqui da escolha, né, da seleção dos empreiteiros, análise, né, as modalidades ali né, que a gente tem, as peculiaridades ali que a gente pode estar colocando nessa contratação, e a gente falou um pouquinho aqui, né, das medições, né, de como é o funcionamento, as responsabilidades de cada um. Então, nesse processo todo, desde o início até o fechamento do contrato, é importantíssimo a gente ter muita habilidade de negociação, tá? Como eu falei, reconhecer, né, entender que eles são parceiros, eles estão aqui para trabalhar, para produzir, e quanto mais ele produzir, quanto mais a medição dele aumentar, a sua também vai aumentar. Então, pensar sempre na habilidade de negociação, né, de conseguir extrair o máximo dessa negociação. Então, seria a dica de ouro, né, para desenvolver a habilidade de negociação, saber ouvir, né, isso no processo todo, né, em todo o processo, desde o início até a finalização da gestão desse contrato, né, saber ouvir, e empatia, principalmente lá no início. A gente tem que pensar, isso que ele está colocando aqui, esse custo, né, que ele está colocando, é execuível? Eu tenho um custo da minha equipe executando esse mesmo serviço para balizar? Ou tem algum outro custo de referência para balizar? Porque não é interessante você contratar uma empresa que não vai ter capacidade, que está pedindo um preço muito baixo, que torna-se inexequível, né? Porque se ele não conseguir pagar o salário dos funcionários, né, os encargos, os materiais, né, equipamento que ele pode tá vindo trabalhar ali, fechar a medição, ele não conseguir pagar as contas dele, o fato vai gerar problema para a obra, né? O problema pode ser atraso, pode ser paralisação, pode ser, sei lá, greve de funcionário, pode ser funcionário sem receber, e depois aquele problema todo aí que muitas vezes o contratante tem que ir lá pagar os funcionários, depois não tem como descontar do cara. Então, assim, ninguém contrata o subempreiteiro para o cara quebrar na obra. Então, além de todo o problema legal, né, todo o problema, toda a dor de cabeça, né, que pode dar, o custo maior é da improdutividade, né, de atraso na obra. Então, se a obra não desenrolar, né, a obra ficar parada e houver atrasos na obra, é muito pior. É muito pior do que se esse empreiteiro não tivesse entrado, ou tivesse entrado um outro com um custo um pouquinho mais alto, né? Mas assim, sempre tem que fazer essas análises, né? Nem sempre as pessoas, as empresas, né, olham, né, para esse lado, né? Muita gente ainda hoje, né, pensa que o custo mais baixo é o melhor custo, mas eu acho que tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite entre o inexequível ali e o menor custo, porque nunca é bom você contratar um subempreiteiro que não vai ter condições de tocar o contrato e que vai quebrar lá na obra, né? Então isso não é essa que é a saída, certo? Certo. Então a gente vai ficando por aqui. A gente espera muito que vocês tenham aproveitado esse tempo, né? Foram 40 minutos aí, quase. E é isso, pessoal. A gente vai ficando. Lembrando que a gente tem os canais no Telegram, a gente tem um canal no YouTube, as nossas redes sociais. Então, a gente sempre tá postando vídeos, né, relacionados ao assunto. E a gente fica por aqui. Até mais. Falou, pessoal, um abraço.